Forças policiais que também trabalham incansavelmente para encontrar a dupla que rendeu um casal de namorados no Morada da Colina, aqui em Uberlândia. Caso este que é tratado como uma tentativa de latrocínio. Nossa repórter Carol Barros tem todas as informações dessa história. Durante esses últimos dias, muita coisa circulou na internet, mas nem tudo o que foi dito condiz com os dados que a polícia teve acesso, condiz com a versão apresentada pela vítima dessa ação. São duas vítimas, a namorada e o rapaz esfaqueado. Ela foi ouvida pela polícia. Ele ainda está internado, mas também deve ser ouvido assim que puder, assim que ele sair desse quadro de coma induzido e tudo mais. Eu vou com a Carol Barros, que está exatamente onde essa ação criminosa aconteceu. E nós estamos falando de uma área nobre na zona sul de Uberlândia, Carol, e um espaço que já foi palco de outras ações criminosas, o que faz com que os moradores e comerciantes da região estejam ainda mais assustados. Boa noite para você. Boa noite, Luciana, para você e para quem nos assiste também no Cidade Alerta Minas. É isso, né? A criminalidade não escolhe lugar. E por isso a gente veio até aqui na Avenida Engenheiro Elcio Felice, no bairro Morada da Colina, região sul da cidade. É uma área nobre, como você disse, para a gente mostrar justamente isso daqui, ó. O local onde tudo aconteceu foi aqui nessa rua. E o veículo das vítimas estava estacionado porque eles estavam em um restaurante que fica justamente nesta avenida aqui, no cruzamento, que é a Avenida Augusto dos Anjos, também no Morada da Colina. Quando eles saíram ali do restaurante, vieram por alguns metros caminhando até o veículo que estava estacionado aqui. Eles foram abordados por dois criminosos. As vítimas tratam-se de um rapaz de 22 anos e uma jovem de 27 anos. E o que chama a atenção com a gente vindo aqui olhar e observar todo esse local? Quando a gente fala de área nobre, a gente pensa que é um local monitorado por câmeras, tem todo um aparato de segurança. A gente observa a calmaria do local, um trânsito tranquilo. E quando a gente fala de área central, igual a gente falou semana passada aqui no Cidade Alerta, e inclusive chegam muitos relatos criminosos, isso aqui, ó, é um dos motivos de reclamações, é um dos alvos que chegam no Cidade Alerta Minas. Mato Alto que abriga bandidos que ficam escondidos e aguardando o momento certo de agir, e pode ter sido exatamente o que aconteceu. Porque quando esse casal chegou aqui no veículo, já foi abordado por esses dois homens, um deles apontando uma arma de fogo para as vítimas, intimidando, dizendo que se tratava de um assalto e que eles queriam levar o veículo. E o outro bandido estava com uma faca. Só que em determinado momento, o rapaz, que é a vítima que foi esfaqueada, ele acabou reagindo, partindo para cima dessas pessoas e foi esfaqueado várias vezes. O que aconteceu é que a mulher, né, a namorada dele, que tem 27 anos, ela disse que num momento esses homens tentaram colocá-la dentro do veículo e aí sim eles fugiriam daqui com o veículo, com os pertences dela, com a bolsa. O que ficou aparente ali naquele momento do crime é que eles haveria a possibilidade de eles levarem essa vítima junto deles no veículo, que poderia até configurar talvez um assalto com refém ou um sequestro, sabe-se lá qual seria a intenção desses criminosos. Só que como o rapaz reagiu e partiu para cima desses homens, em defesa da namorada, ele foi esfaqueado muitas vezes. Nesse momento ela acabou conseguindo sair de perto e pedir socorro. Ela gritava por socorro por aqui e pessoas que estavam aqui nas imediações acabaram então ouvindo esses gritos e ficando muitíssimo preocupados, com toda razão, né? Esses dois criminosos, eles conseguiram fugir, então, muito rapidamente depois desses gritos de socorro, deixando a vítima bastante ferida, bastante ensanguentada, e levando a bolsa da mulher com vários documentos pessoais, cartões de banco também, e fugiram no sentido ao interior do bairro Morada da Colina. A polícia militar foi acionada. Chegando aqui no local, a denúncia indicava que havia uma vítima de assalto gravemente ferida e quando os militares chegaram, constataram realmente que o jovem
ele estava em um estado muito delicado. Então a própria guarnição foi o socorro. Levaram esse rapaz para atendimento médico no pronto-socorro da Universidade Federal de Uberlândia, onde ele ficou internado, foi para o bloco cirúrgico, passou por cirurgia e o estado de saúde hoje, 3 dias depois, ainda é considerado bastante delicado. Essa jovem não ficou ferida, mas imagina o susto, né, que ela sofreu, tanto ela quanto ele, porque o veículo acabou sendo levado com esses pertences pessoais e trata-se de um veículo City de cor branca. Ontem, a polícia, em incessantes buscas, desde a sexta-feira, quando tudo aconteceu, a polícia conseguiu localizar esse veículo, mas ainda não tem nenhuma informação sobre os criminosos. As nossas fontes são sempre as fontes oficiais, são as pessoas envolvidas no caso, é um boletim de ocorrência, é a polícia militar que faz as diligências até então para tentar encontrar esses criminosos e também certamente a polícia civil que já deve ter aberto uma investigação para esse caso que continua sendo assustador demais, né, Luciana? Porque a gente está falando de um crime muito terrível, um crime em que houve várias facadas nessa vítima, um rapaz que ainda luta pela sobrevivência, ele está internado e a gente espera que ele tenha um pronto restabelecimento da saúde, até porque a versão dele também deverá ser ouvida em breve pela polícia militar. E agora continua então esse caso, né? Aqui um cenário tranquilo do bairro Morada da Colina e a polícia trabalhando para que toda essa situação seja esclarecida. Aqui é um local que, como eu falei, por ser uma área nobre, todo canto aqui tem uma câmera de segurança, né? Então a polícia militar já tem bastantes evidências que possam ajudar a chegar a esses criminosos. O que se precisa mesmo, e que não foi possibilitado ali no momento, foi o levantamento de características precisas desses autores. Mas é o que a gente espera que aconteça em breve, porque o que a gente tem percebido é que os criminosos, eles não têm escolhido o lugar, pessoa, né, Luciana? Imagina só como fica a família. Bom, o caso que foi registrado nesse fim de semana continua sendo investigado. Como a Carol Barros trouxe pra gente, o veículo da vítima foi apreendido neste domingo, exatamente durante um trabalho da polícia. Já foi periciado esse carro que você vê agora na tela do Cidade, ele é do jovem que foi esfaqueado. As equipes da Delegacia de Homicídios, em conjunto com a Delegacia Especializada em Investigações de Furtos e Roubos de Veículos, essas equipes todas conseguiram localizar esse carro abandonado perto de um condomínio no bairro Mansur. A perícia técnica da Polícia Civil recolheu do veículo elementos como impressões digitais, fez ali a coleta de material genético, fez todo o trabalho que pode levar à identificação dos suspeitos desse crime. São 2 bandidos envolvidos. Até o momento, como a Carol Barros trouxe pra gente, ninguém foi preso. Mas as investigações avançam com a análise também de imagens de câmeras de videomonitoramento ali da região onde esse crime foi registrado. A polícia também teve acesso a imagens da rota de fuga desses bandidos. E com base em todos esses levantamentos, muita coisa a polícia não pode divulgar ainda. A gente, Deus me livre, não quer atrapalhar o trabalho da polícia para identificar e capturar essa dupla. Mas com base em todas essas primeiras informações levantadas, a polícia já confirmou, inclusive, que um dos envolvidos já teria sido identificado. Não são pessoas boazinhas, não. Tá? Tem uma vítima nessa história além do casal. Independentemente da idade, nós estamos falando de criminosos perigosos. Estamos falando de 2 homens jovens que estavam armados com uma arma de fogo e com uma faca. Um deles que não pensou 2 vezes antes de atacar esse rapaz e golpeá-lo várias vezes. Jovem esse que continua internado em estado grave no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. E é para lá que a gente vai com a Clarice Bernardes, porque durante todo esse tempo, a equipe de jornalismo da TV Paranaíba tem acompanhado a movimentação ali na frente do HC. Nós tivemos, inclusive, a possibilidade de falar brevemente com alguns familiares deste rapaz. Eles não são aqui da região, mas estão acompanhando o trabalho da polícia.
ainda que o foco seja a recuperação desse estudante. Clarice, boa noite para você. Oi, Luciana, boa noite para você, boa noite para todos que nos acompanham por meio do Cidade Alerta Minas. E obviamente, né, Luciana, nós tentamos durante todo o dia contato com os familiares que nos atenderam prontamente, mas obviamente, neste momento, a prioridade é pela saúde e pela recuperação deste jovem que está no auge dos 20 e pouco anos de idade. E a gente, claro, respeita o momento dessa família que, quando se sentir mais confortável e depois de toda a recuperação deste jovem, vir a público falar, contar todos os detalhes. Obviamente, a gente está aqui, o Cidade Alerta Minas está de portas abertas para ouvir todos esses familiares, mas a gente sabe que nesse momento é unir forças, buscar orações, obviamente, confiar, né, no trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil e principalmente dos médicos para a pronta recuperação deste jovem, que, segundo as informações, ainda está internado aqui no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia em estado grave. Ele precisou, por conta das facadas que recebeu desses assaltantes, passar por um procedimento cirúrgico e agora ainda está internado para melhor recuperação. A gente, obviamente, Luciana, deseja as melhoras forças a ele e também a toda a família, obviamente. Foi um assalto muito triste, um caso que foi registrado no início do fim de semana. Obviamente, estava ele e a namorada, passaram por uma situação muito difícil, a gente imagina, né, como deve ter sido. Ele, obviamente, juntamente com a namorada, foram vítimas de um assalto, de uma dupla, aliás, que queria levar esse veículo. E junto do veículo, queria também levar a namorada, ele ali no intuito e no instinto, obviamente, de defender ela, acabou sendo vítima dessa história e sendo vítima desses dois criminosos. Como eu já disse, levou diversas facadas e por conta disso precisou aí passar por esse procedimento cirúrgico e agora, obviamente, se recupere. A gente deseja, né, claro, que tenha as prontas melhoras o mais breve possível. A Delegacia de Homicídios, Luciana, falou nesta segunda-feira pela primeira vez sobre esse caso. Disse que as investigações começaram desde o fim de semana e que o trabalho, obviamente, não vai parar por aqui, aliás, só está começando. Disse ainda que esses dois homens envolvidos nesse assalto têm o intuito e parecem fazer parte de uma coisa maior, de uma quadrilha especializada no furto e no roubo de veículos. Obviamente, um trabalho que vai ser apurado mais posteriormente. E todo esse trabalho, toda essa dinâmica e como foi esse crime, isso tudo foi um trabalho feito pela coprodução e também pela produção da nossa colega Débora Pérez, que preparou uma reportagem especial contando todos os detalhes. E é o que a gente vai conferir a partir de agora. O casal já estava se preparando para entrar no carro quando os criminosos apareceram e anunciaram o roubo. As vítimas foram rendidas por dois homens que estavam com uma faca e uma arma de fogo. O jovem saiu do carro e foi para o passeio. Com a ameaça de um sequestro, o caso terminou em tragédia. Esta é a câmera de segurança que flagrou a ação dos bandidos. Por conta das árvores na calçada, as imagens não revelam alguns detalhes. Mas segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu aqui, na rua Engenheiro Elvio Felice, no bairro Morada da Colina, zona sul de Uberlândia. A Polícia Militar informou que o casal saiu para jantar na sexta-feira em um restaurante que fica nessa região de Uberlândia. Na saída do restaurante, eles foram abordados por esses dois homens. Rapidamente, eles se aproximaram e anunciaram o assalto. A partir do momento em que os assaltantes disseram que iriam levar a namorada do rapaz, ele acabou entrando em uma luta com eles e foi perfurado com diversas facadas. Facadas que atingiram o pescoço, o peito e o braço desse jovem de 22 anos. A Polícia Civil investiga o caso, que é tratado como uma tentativa de latrocínio. A equipe responsável pelo caso conseguiu encontrar o carro roubado próximo a um condomínio no bairro Mansur. Então, já a Delegacia de Homicídios, em parceria com a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículo, então logo tomou conhecimento desse crime bárbaro aí, iniciou essas primeiras investigações, né, notadamente colhendo imagens aí do local do crime e o trajeto realizado pelo veículo. Na tarde de ontem, conseguimos localizar esse veículo, um condomínio no bairro Mansur. Ele foi apreendido e periciado, né, para a gente encontrar possíveis impressões digitais, material genético que possam levar à identificação desses autores. Os dois homens fugiram levando também a bolsa da mulher de 27 anos. A polícia já confirmou que os bandidos ficaram monitorando a região à espera de uma vítima. A principal linha de investigação é uma tentativa de latrocínio, né, onde esses autores queriam ali subtrair o veículo da vítima e, no segundo momento, queriam levar
uma dessas vítimas, onde houve a ação aí do namorado dessa vítima, que infelizmente foi golpeado aí e está em estado grave. O jovem foi socorrido por uma equipe e foi encaminhado para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, onde continua internado. O quadro de saúde é bem grave. O jovem está entubado, em coma e passou por uma cirurgia nas últimas horas. Os médicos estão monitorando a situação e avaliando um novo quadro de saúde. O jovem, que arriscou a própria vida para proteger a namorada, já é considerado um herói pela polícia e pelos moradores da região. Ele foi um herói ali naquele momento, né? No primeiro momento ele não reagiu, que é o que a gente fala para não reagir, mas diante dessa situação que eles tentaram colocá-la no interior do veículo, ele bravamente lutou com esses dois indivíduos aí, que infelizmente veio acontecer esses fatos aí dele ser golpeado, né, com golpes de faca. Estamos em oração e na torcida para que esse rapaz se recupere. Um jovem, um menino cheio de vida, um menino com um futuro brilhante. É acompanhado pela família, pela namorada, pelos familiares da namorada. Então nós estamos falando de uma legião de pessoas que estão em oração nessa hora. O foco, obviamente, é rezar pela recuperação dele. Em um primeiro momento, essa é a preocupação. Torcer para que ele se recupere o mais rápido possível. A gente sabe que isso vai acontecer. Ele foi atendido por uma equipe extremamente competente no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, que não o negligenciou em momento algum. Fez o recebimento do paciente, já encaminhou para o centro cirúrgico, tratou o caso com a devida seriedade que ele merecia e precisava. Ele teve todo o atendimento feito de uma maneira exemplar. E muita oração, muita corrente positiva. São muitos amigos também que entram em contato com o WhatsApp de jornalismo da TV Paranaíba, querendo aí mais informações, querendo detalhes. Mas a gente está de olho nos trabalhos desenvolvidos agora pelas equipes policiais, tanto PM quanto PC. O trabalho que se estende não tem data e nem hora para acabar. Um dos envolvidos já teria sido identificado. Como eu sempre falo, é uma questão de tempo. O tempo agora é inimigo dos suspeitos e um grande aliado da polícia, porque eles estão bem perto de capturar essa dupla que foi capaz de tamanha crueldade em um dos principais pontos da Zona Sul de Uberlândia, essa dupla que foi capaz de aterrorizar toda uma cidade com um crime bárbaro e que, pela mão divina, não terminou em uma tragédia ainda maior. Então, as nossas orações pela recuperação desse rapaz, para que toda a família seja abraçada nesse momento. Não percam a esperança, não desanimem, ele vai sair dessa. Logo, logo, ele estará bem, voltando para casa. Vocês vão poder abraçá-lo, vão poder cuidar dele da maneira que ele merece. E a gente sabe que a polícia está empenhada. A qualquer momento, o jornalismo da TV Paranaíba volta com novidades desse caso. Eu tenho plena certeza disso.